Marcos capítulo 9, versículos 33 a 50, meus irmãos. Eu quero intitular essa mensagem de sucesso e grandeza segundo a lógica de Jesus. O mundo fala sobre sucesso, o mundo fala sobre ser grande, o mundo fala sobre ser reconhecido. Jesus tem algo a dizer sobre essas coisas também. E o versículo 33 começa dizendo que chegaram a Cafarnaum, quando ele estava em casa, e perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Mais uma vez, eu acho sensacional os discípulos. Você tem que tentar imaginar essa cena. Jesus, ele acaba de lidar com aquele menino, ele expulsa um demônio, uma família é restaurada, porque sofria há muitos anos. Jesus está caminhando. E Jesus, ele estava falando aqui, você que tem acompanhado semana após semana, Jesus está ensinando sobre autonegação, gente. Jesus, ele está falando de ser preso, não é isso? Vez após vez. Ele está falando: eu vou ser preso, eu vou sofrer, eu vou morrer na cruz e eu vou ressuscitar. O ressuscitar eles nunca ouviam. Eles não chegavam até essa parte. Quando falava preso e morto, já dava tilt na cabeça deles, eles já começavam a fazer uma série de perguntas e não queriam sequer ouvir o que viria depois, porque o que pode ficar ainda pior depois da morte? Na verdade, ficaria melhor, é a ressurreição, mas eles não parecem compreender, e não compreendem, inclusive, a realidade do sofrimento. Jesus nos ensinou que aquele que quiser ganhar a vida tem que perder. Jesus nos ensinou que o caminho para o discipulado é através da negação do eu, através da tomada da sua cruz, e então nós poderemos segui-lo. Então é só sobre isso que ele tem falado, autonegação, mas os discípulos discutem sobre o quê? Autopromoção. Jesus está falando que eles têm que morrer espiritualmente, Jesus está falando que eles têm que tomar a cruz, Jesus está falando que eles não têm que se importar com uma notoriedade a partir dos conceitos humanos, a partir daquilo que a cultura entende como sucesso e como grandeza, mas eles querem ser os maiores, eles querem ser grandes. Há inclusive um episódio curioso, em que uma mãe chega para Jesus intercedendo pelos seus filhos. Nós já falamos sobre isso. A mãe chega e fala: Jesus, a gente tem um pedido assim simples para os meus meninos, né? Os meninos bons aí estão te seguindo desde o começo. E Jesus fala, ela se joga no chão, né? Ela se prostra. É mesmo? O que a senhora quer? O que eu posso fazer pela senhora? Não, nada demais. Quando o senhor assim for para a glória, né, esse negócio aí que o senhor está falando, de eternidade, reino, parece legal esse negócio? Então põe um à tua direita, um à tua esquerda, quer dizer, um presidente e um vice-presidente. O senhor é o rei, mas pode ter ali um primeiro-ministro. Né? Queria que fossem meus meninos. Né? Não vai escolher aí, Judas Iscariotes, não vai rolar, né, Jesus? O outro ali, Levi, era bandido, também não vai rolar. Então põe meus meninos que está tudo certo. Por quê? Porque eles estavam querendo também, eles pediram para a mãe, para que isso acontecesse. Então, Jesus está falando de diminuir, eles estão falando de crescer. Agora, o que é interessante aqui no Evangelho, meus irmãos, Jesus, ele não recrimina o desejo por grandeza. Ele não recrimina. Ele não fala que nós não podemos desejar ser grandes, ou realizar coisas grandes. Se eu perguntar aqui, quem quer ser fracassado, quem que vai levantar a mão? Ninguém. E espiritualmente falando, quem quer ser um medíocre assim? Vamos todo mundo ser medíocre? Não, ninguém. Quem que quer não ser usado por Deus, não realizar absolutamente nada, não gerar impacto nenhum? Ninguém. Então Jesus, ele não recrimina o senso por grandeza. O que Jesus nos ensina é que há um tipo de grandeza diferente no reino dos céus. O que Jesus vai nos ensinar é: quer ser grande no reino? Sirva. Sirva. Seja o servo de todos. Quer ser o primeiro no reino? Vai para o final da fila. Seja o último. Pense nos outros antes de pensar em você. Você quer ajudar as pessoas? Ou seja, não me parece por acaso, gente, que essa conversa acontece e é relatada logo após o exorcismo do menino. Porque é como se Jesus estivesse falando: você quer ajudar as pessoas? Comece com jejum e oração. Às vezes nós temos boas ideias, né? Então a gente tem uma boa ideia, a gente fala assim: não, beleza, eu vou ajudar o fulano a partir de uma boa ideia. Busque a Deus.
Porque a ideia de Deus, ou o desejo de Deus, ou a orientação de Deus é sempre infinitamente melhor do que qualquer uma das nossas melhores ideias. Então tudo começa com oração. Jesus está nos ensinando que nós não devemos ajudar o outro para que o outro se torne uma plataforma para a minha autopromoção. Porque no reino de Deus ser grande é servir o outro com o desejo genuíno de abençoar o outro. Eu já falei isso tantas vezes aqui, mas é interessante e é emblemático que a nossa geração é uma geração extremamente vaidosa. É uma geração que precisa aparecer. E é uma geração que torna coisas boas em coisas ruins. Porque o importante no Evangelho, irmãos, não é aquilo que a gente faz tão somente, mas o que nos motiva a fazer. Porque se você faz algo bom e algo legítimo com o coração errado, a palavra de Deus diz que não há recompensa alguma sobre isso, porque você não fez para ninguém senão para si mesmo. Então nós temos que pensar o porquê que nós fazemos o que fazemos, inclusive quando nós ajudamos alguém. É para alívio de culpa? Nós ajudamos alguém para bater uma foto? Nós ajudamos alguém para que o outro fique escravo agora por uma pretensa gratidão? Para que agora toda vez que ele me veja, ele tem que quase beijar meus pés porque eu o auxiliei num momento de dificuldade? O importante é a motivação no reino de Deus. Isso é algo difícil para nós, sejamos honestos. Porque a nossa carne grita por quê? Por reconhecimento. A nossa carne grita por admiração, né? Quando você recebe uma honraria, quando você recebe um título, quando você é ovacionado, quando você é reconhecido na tua função por ser o melhor naquilo que você faz, nada disso está errado. Se você tem feito aquilo que você tem feito para a glória de Deus, e o reconhecimento é uma consequência, glória a Deus, seja o melhor naquilo que você faz para a glória dele. Mas quando aquilo que você faz, na verdade, é uma alavanca para a projeção pessoal, a gente perdeu a essência daquilo que é a proposta de grandeza do reino de Deus. Porque eu quero ser reconhecido, você também. Eu quero ser admirado, você também. Eu quero ganhar honrarias, você também. Um teólogo chamado J.C. Riley, ele diz que todos nós nascemos fariseus. Isso é um pouco pesado, porque quando Jesus ensina sobre práticas espirituais, ele tem os fariseus como o não exemplo. Ou seja, ele fala, quando jejuarem, não faça como os fariseus, que querem mostrar que estão ali com a cara acabada, estão com fome, estão todo moribundo. Não faça isso, lave o rosto, arrume o cabelo. Quando vocês derem oferta, esmola aos pobres, não anunciem com trombetas. Quando vocês orarem, não façam como os fariseus que param nas esquinas e fazem disso um espetáculo. Oração é intimidade, intimidade que se expõe não é mais intimidade. É uma contradição de termos. Quando você orar, vá para o quarto secreto, e o Pai que está em secreto e o vê em secreto o recompensará. Nossos momentos preciosos com Deus. Na nossa cultura, o chefe é aquele que manda. O chefe é aquele que diz e os outros obedecem. Na cultura do reino de Deus, a única pergunta que importa é que nós olharmos para o outro e falamos, como eu posso te servir? No reino de Deus não tem chefe, irmãos. No reino de Deus não tem chefe. Mesmo aqueles apontados como liderança, presbíteros, pastores, no reino de Deus podem ter líderes apontados por Deus. E líderes apontados por Deus entendem que a sua função é de liderar conforme o Cristo liderou. E como que o Cristo liderou? Servindo, não mandando. Então a gente serve uns aos outros. É a grandeza no sentido de que, aí sim, como é que nós, como indivíduos e como comunidade, como é que nós podemos afetar nosso bairro? É o que a gente está perguntando lá no Tropical 2, dia após dia. Como é que a gente pode mudar a miséria daquele local? Como é que a gente pode afetar a nossa cidade? Como é que nós podemos ser luz? Para que Cristo seja glorificado, não nós. Você concorda que Jesus foi o maior exemplo de servo que já existiu? É uma afirmação correta essa? Muito obrigado. Jesus foi o maior exemplo de servo.
E qual foi o grande ato de Jesus? Qual foi? Ir para a cruz. O grande servo, o maior servo que já existiu, tem como ápice da sua servitude o quê? Morrer. Será que isso nos diz alguma coisa? Se o maior de todos os servos tem como ápice de uma atitude servil a morte, é a isso que ele também nos conclama, para que nós possamos servir um ao outro. A morte de Jesus, ela não é apenas propiciatória para perdão dos pecados, ela é sim para perdão dos pecados, mas ela é simbólica. Porque se você observar a trajetória de Jesus, ele vai se doando, ele vai doando o seu tempo, ele vai doando suas energias, ele vai doando seus dons, ele vai doando tudo que pode, ele vai curando, ele vai restaurando, ele vai ministrando. Quando Jesus não tem mais nada para doar, o que ele faz? Ele doa a sua vida, de modo que antes de entregar, ou de morrer naquela cruz, o que é a última coisa que ele entrega ao Pai? O Espírito, porque é a única coisa que sobrou. Ele não tem mais nada. Ele não tinha lugar para reclinar a cabeça, ele não tinha posses, ele não tinha mais bens. O que é a única coisa que eu posso mais dar para esse povo, para eles entenderem que eu os amo? Meu fôlego. E aí Jesus fala, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O ápice do serviço é o ápice da entrega. Para dizer que morrendo, a gente está servindo um ao outro. E esse é o exemplo para nós. Porque sucesso no mundo, gente, como eu disse, é ser reconhecido como um maioral. E nós gostamos disso, ou não gostamos? Claro que nós gostamos. Nós gostamos de chegar... Essa semana foi engraçado. E cada vez que acontece isso, eu tenho que sondar o meu coração e falar, não, a glória é para Deus. E nesse momento eu confesso que eu não fiquei abalado não, na minha vaidade, no meu orgulho, foi tranquilo, mas foi engraçado. Passou o carteiro lá em casa. Aí ele, tem encomenda, senhora Aline Bittencourt? Falou, pois não, minha esposa. O senhor pode assinar aqui? Tudo bem. Aí eu assinei e tal. A Aline tinha comprado um livro. Eu assinei, aí entreguei para ele de volta, falei, tá certo, RG, beleza. Aí ele estava indo embora, ele na bicicleta dele, né? Ele falou, te vi na televisão. Falei, quê? Aí ele, te vi na televisão. Eu falei, tá. Aí eu pensei que foi o quê? Por causa das conferências Clube Love e tal. Falei, eu andei dando umas entrevistas por ele. Não, você estava sentado, tinha uma mata atrás, um negócio bonito, assim. Você falando umas coisas bonitas de Deus. Eu falei, tá, é o Metanoia. Ele é o Metanoia. Eu falei, é verdade. Aquilo é um projeto que a gente tem para levar a mensagem do Evangelho. Ele, muito legal, hein? Continua firme. Aí eu entreguei o livro para a Aline e falei, amor, você não sabe o que aconteceu. Aí eu contei a história. Não tem problema acontecer um negócio desse. O problema é agora eu começar a usar um negócio desse que é legítimo, que é propagação e disseminação do Evangelho, pura e única e exclusivamente para promoção pessoal. Porque às vezes a gente faz algumas coisas e se você é um bom funcionário, se você é um bom patrão, se você desenvolve bem o teu trabalho, as pessoas vão falar, parabéns, isso é bom. Aí sabe qual que é o risco? É você acreditar que isso é bom demais mesmo. Aí você fica vaidoso. E aí você não entende aquilo que é sucesso a partir da ótica do reino de Deus. Porque no reino de Deus, quanto mais notoriedade você consegue, mais responsabilidade você tem de servir. É por isso que no reino de Deus, a palavra de Deus vai dizer que aquele que for fiel no pouco será colocado no muito. Porque aquele que serve um pouco e é fiel nesse serviço, vai ganhar mais o quê? Mais status? Não, mais trabalho. Se eu servir um pouquinho e eu fui fiel, Deus vai falar, posso confiar nesse cara um pouco mais, vou dar mais trabalho para ele. Ou seja, para quê? Para eu aparecer mais? Não, para eu servir mais. É isso que Jesus tem para a gente. Isso que é grandeza no reino de Deus. E essa luta, ela nos afeta diariamente, irmãos. Pensa nas nossas orações, por exemplo. Quando nós estamos em dificuldade, que tipo de oração que a gente faz? Orações de fuga, né? Senhor, me livra. É ou não é? Senhor, me coloca numa situação melhor. Senhor, não aguento mais sofrer. Senhor, veja a minha lágrima. Senhor, olha o meu choro, olha o meu sofrimento, a minha angústia. Senhor, me poupe disso tudo. São orações de escape.
Como seria se ao invés de nós pedirmos, e não tem problema pedir para Deus nos livrar não, porque ninguém é masoquista, né? Mas se não somente nós pedíssemos um livramento de Deus, mas como seria nos momentos mais escuros e mais densos da nossa vida, se nós orássemos: Deus, eu não entendo o que está acontecendo, mas o que o Senhor quer me ensinar através disso? Como seria a nossa atitude? Com certeza totalmente diferente. Porque aquele que quer escapar a todo custo, é como alguém que está se afogando, né? Eu já contei para vocês isso. Eu venho da praia, então isso é fácil de entender. Quando alguém está se afogando, você não pode ajudar a pessoa. Parece uma contradição de termos, mas você não pode. Porque enquanto ela está lutando para sobreviver, se você vai tentar ajudá-la num resgate, ela está tão, esbaforida, ela está tão angustiada, que ela não vai se acalmar, ela vai te levar junto. Então o que você tem que esperar? A pessoa cansar, para depois ir até ela. De preferência quase desmaiando. A não ser que a pessoa tenha muita calma e você fala: ei, estou chegando, fulano, calma aí, para aí. E aí você pega ela pelo pescoço e sai nadando com ela. Espiritualmente é a mesma realidade. Enquanto a gente está lutando para sair daquela sozinho, é como se Deus estivesse olhando e falando: então, está difícil, você não consegue prestar atenção em nada. E a palavra de Deus fala isso, né? Aquieta-te e sabei que eu sou Deus. Quem sabe que nos momentos das nossas angústias, ao invés de ficarmos completamente atribulados, por exemplo, o momento que a gente está vivendo agora como país, e nós ficamos sim atribulados, mas quem sabe convertendo os nossos corações para Jesus Cristo, sim, falando o que tem que falar, sim, expondo aquilo que tem que ser exposto, mas olhando para Deus e falando: Deus, como o Senhor quer me usar em meio a isso tudo? O que o Senhor quer me ensinar? Por quê? Porque está todo mundo com medo. Agora, se quem está em Cristo está perdido, como é que está o povo aí fora então? Se nós que temos uma âncora para a nossa fé, a gente está completamente: vou sair do país, vou embora, esse país já era. Vou largar o emprego. Meu Deus do céu, gente, se a gente está assim, que esperança que a gente vai levar para o mundo? É ou não é? E eu estou falando como alguém que está confessando um pecado, porque eu também me angustio às vezes. Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4, diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Alegria e provação parece que não combina na mesma frase, né? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Meus irmãos, tem uma coisa que eu não gosto, tem uma coisa que eu não tenho prazer, mas tem uma coisa que é o que o Evangelho nos ensina, e quanto mais cedo a gente entender, melhor. O nosso caráter é forjado em meio à angústia, ponto. Não é vírgula. O nosso caráter não é forjado quando tudo vai bem. O nosso caráter é forjado quando as adversidades vêm sobre nós. É ou não é? Nas palestras aí de motivação, uma expressão que está na moda é resiliência, que é uma expressão física. Pessoal que está na faculdade aí, pessoal de exatas sabe disso. É como uma mola que tem a capacidade de ser esticada e voltar. Então, o sujeito resiliente é o sujeito que aguenta o tranco. A palavra de Deus chama isso de perseverança. Aquele que é capaz de suportar a dificuldade. Não apenas com a força que está em si mesmo, mas com a força que vem do Senhor. Amém? Essa é a expressão da nossa espiritualidade. Porque nos piores momentos, pode ser que nós digamos: o Senhor continua sendo fiel. Às vezes nós falamos assim: não, está tudo bem, então eu quero demonstrar minha gratidão a Deus. Amém, é isso aí mesmo. Demonstre tua gratidão a Deus. Mas e quando está indo tudo mal, você consegue demonstrar tua gratidão a Deus? Atos 5, versículo 41, diz que os apóstolos saíram do sinédrio alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Eles tomaram uma surra por pregar Jesus Cristo. Sabe como é que eles saíram de lá?
Eles não saíram falando, eu não acredito, a gente está sendo fiel a Jesus e toma açoite. Eles saíram sentindo-se privilegiados. É como se eles falassem, é a melhor surra que a gente já tomou na face da terra. Porque é uma honra apanhar por causa de Jesus Cristo. Aí o pessoal fala, e se vocês não pararem de falar, vocês vão tomar outro, vocês vão ser presos. Aí eles olham para eles e falam, o que importa, obedecer a Deus ou aos homens? Eles saem e começam a pregar o evangelho, tudo de novo. Eles entenderam. Eles entenderam que grandeza no reino de Deus é um pai de família tentando fazer o seu melhor trabalho para criar os seus filhos, com dificuldade, mas nos caminhos do Senhor. É um jovem tentando fazer diferença no seu ambiente de estudo. Grandeza no reino de Deus, meus irmãos, é um salvador abandonado, pendurado por suas mãos e por seus pés num pedaço de madeira. E isso Deus olha e fala, isso é grandeza. Não do jeito que o mundo pensa que é, isso é grandeza. Porque Deus ele é mais glorificado quando em meio à nossa mais profunda dor. E em meio à nossa mais profunda dor, nós somos capazes de dizer, Deus seja louvado. Deus seja louvado. No meio do choro, a gente fala, Deus seja louvado. Só pelo Espírito Santo, né, irmãos? Não tem como nós extrairmos de nós mesmos essa força. E aí Jesus ele toma uma criança, versículos 36 e 37. Coloca no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhes, quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Então, para ficar tudo claro, Jesus está falando de grandeza. O contrário da autopromoção, a autonegação. E enquanto a mente dele está voltada para eles mesmos, tanto que é interessante que Jesus pergunta, o que vocês estão discutindo? Eles ficam em silêncio. Está falando com a Aline, é tipo criança, né? Está aprontando, você fala, o que você está fazendo aí? Eles fazem aquela cara assim de que aprontou e não quer dizer aquilo que aprontou. Eles ficam quietos. Mas Jesus sabe o que eles estão discutindo. Estão discutindo como fruto da sua vaidade. Aí ele chama uma criança. E isso é emblemático. Porque a criança naquela cultura não tinha valor nenhum, irmãos. É na nossa cultura e sobretudo na nossa geração mais do que nunca, que a criança se tornou um troféu. Não é? Pastor Tiago falou um pouco sobre isso na semana passada. No Antigo Testamento, e não precisa ir para o Antigo Testamento, 1, 2 gerações atrás, criança era inclusive aposentadoria. Quanto mais filho você tem, mais gente você tem para cuidar quando ficar velho, ou não é? Era aposentadoria, então a gente se pergunta, meu Deus, a minha bisavó teve 15 filhos, estava cuidando do futuro. Está tudo certo. E hoje a gente fica com medo de ter 2, de ter 3, né? O Neita não tem medo, né, Neita? Esse medo você não sofre. E a gente fica numa angústia, né? E claro, cada um tem sua opção, cada um tem sua colocação, a gente não deve projetar sobre o outro aquilo que Deus nos chamou para realizarmos. Né? O Neita ainda está em Gênesis, sejam férteis e multipliquem-se, né? Eu já estou mais no Novo Testamento, já é outra coisa. Mas ter filho, a herança do Senhor, né? Só que criança naquela época não tinha valor. Criança não era contada no censo. Criança não tinha opinião. E quem sabe algumas coisas a gente deve aprender com os mais antigos, viu? Porque pelo menos não tinha criança se metendo em coisa que não deve, né? Se metendo em conversa de adulto, que às vezes falta um pouco de educação mesmo. Antes, né, os mais antigos, eu sou novo, mas com meu pai era assim. Ele olhava, eu já sabia que eu tinha que ficar quieto. Se ele olhasse de novo, aí lascou, eu sabia que eu ia apanhar em casa. Entendeu? A coisa era complicada. Ele nem precisava falar mais nada, eu já subia os degraus do meu prédio chorando, porque eu sabia que eu ia apanhar. Então a coisa era resolvida dessa maneira. Então Jesus ele pega a criança, e a criança é simbólica. Que a criança aqui tem exatamente a plenitude e o ápice da não importância. Não é a princesinha, o príncipezinho, o troféu, o orgulho do papai. Não, é criança. É quase como um bem. A verdade é essa. Não que eu concorde com isso, mas é como era. Era um bem. A criança não era ouvida.
Então Jesus ele toma a criança, que aqui representa o esquecido, representa o excluído, todo aquele que por alguma razão não está na nossa lista de prioridades. E entendam isso, porque isso é importante. Quando Jesus toma uma criança e ele usa essa criança como expressão simbólica, e ele diz, todo aquele que recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo, ele está falando, parem de querer ser grandiosos, parem de querer plataforma, parem de querer ser vaidosos e parem de querer ter relações custo-benefício. Relacionem-se uns com os outros por aquilo que você pode dar e não por aquilo que você pode receber. Porque uma criança não tinha nada para te dar. Ela não podia te dar status, ela não podia te dar posses, ela não podia te dar reconhecimento. Era uma criança, não tinha valor na sociedade. Então Jesus está ensinando algo grandioso aqui, com vigência ainda para nós nos dias de hoje. Porque às vezes nós desenvolvemos relacionamento custo-benefício. Eu me relaciono com você, não porque eu gosto de você, mas por aquilo que você pode me proporcionar, é ou não é? Tem até um dizer, né, que o pessoal no comércio usa. Não existe almoço grátis. Eu não estou te pagando almoço porque eu gosto de você. É porque depois tem alguma coisa que vai voltar. E é assim. A sociedade vive desse jeito. E Jesus está falando, ser grande no reino de Deus é cuidar dos que mais necessitam. É cuidar dos menos valorizados, é cuidar dos mais carentes, é cuidar dos mais fracos, é relacionar-se com aquele que não tem nada para lhe oferecer. Isso é grandeza no reino de Deus. E aí no meio dessa conversa, não sei se eles quiseram mudar de assunto, mas aí o João fala, mestre, no versículo 38, nós vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim em seguida, pois quem não é contra nós está ao nosso favor. Eu lhes digo a verdade, quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Jesus está dizendo que o reino de Deus não é exclusivista. Ele é inclusivo. Você se lembra, ou antes disso, você já ouviu falar nos cristãos ortodoxos? Os cristãos ortodoxos, eles têm várias linhas, tá? Que eu me lembre pelo menos 5 linhas. E os cristãos ortodoxos, é um cristianismo mais oriental, ele não parece muito com o nosso protestantismo histórico, ou com aquilo que a gente chamaria de igreja evangélica, sobretudo do Ocidente. Os cristãos ortodoxos, eles têm algumas relíquias, eles têm alguns ícones, eles têm alguns símbolos, eles têm algumas expressões de homens que eles chamam de santos. Então, os cristãos ortodoxos, eles são muito mais parecidos com o catolicismo romano do que com o protestantismo. Então, de repente, você pode olhar, ou alguns podem olhar, e falar assim, mas não, esses caras não professam a mesma fé que a gente professa. Não, eles são idólatras, eles fazem isso, eles fazem aquilo. Só que você se lembra, não muito tempo atrás, quando 21 homens foram decapitados por sua fé em Jesus Cristo por radicais islâmicos, você se lembra disso? Eram cristãos coptas. Os coptas são a expressão da igreja ortodoxa no Egito. Então são esses que de repente a gente olharia, não, eles não fazem culto como a gente faz. Eles creem em umas coisas aí que para a gente é meio estranho. E às vezes nós agimos assim. Só que quando eles morrem, eles se tornam mártires. Olha lá, mataram nossos irmãos. Eu falei essa quinta-feira na escola de fundamentos. E eu falo sempre respeitosamente, porque eu sei que vários irmãos católicos frequentam a nossa comunidade e têm caminhado conosco. Eu quero morrer quando tem essa briga protestantismo-catolicismo. Mas não sei o quê, mas tem aquilo ali, tem aquilo outro, tem estátua. Pelo amor de Deus, gente. A expressão da nossa fé é o quê? É Jesus Cristo? É Jesus Cristo. A salvação é pelo quê? É por Jesus Cristo? Sim, é por Jesus Cristo. Então, de repente, às vezes nós estamos agindo com os discípulos, por exemplo, e eu fui exortado por isso, pela palavra de Deus. Porque às vezes eu vejo, inclusive, algumas expressões de fé evangélica, de diferentes igrejas, às vezes até na nossa cidade. Eu falo, caramba, está estranho aquele negócio, hein?
E heresia é heresia, ponto. Está ensinando errado a palavra de Deus, está ensinando errado, ponto, não tem discussão. Mas, alguns irmãos, a expressão de culto deles é completamente diferente. Porque eles estão diferentes da gente, eles estão errados? É claro que não. Jesus diria, ei, eles têm o seu papel. Eles não estão no nosso grupinho aqui, mas está tudo certo, porque eles estão pregando o meu nome. Eles estão levando libertação. Eles estão levando restauração. Eles estão levando salvação para as pessoas. Porque a nossa mente às vezes é muito religiosa, né? Se não está com a gente, como é que fica? Jesus fala o contrário. Ele fala, não, quem não é... Cadê? Eu perdi aqui. Quem não é contra nós, está do nosso lado. Está nos fazendo mal? Não, então está ajudando, está tudo certo. E o Paulo diria lá na frente que não importa com que motivação, importa que o evangelho está sendo pregado. Então, glória a Deus. A verdade ela pode ter caráter exclusivo, mas o espírito do evangelho é inclusivo. Por exemplo, a maioria de vocês não sabe, e nós somos muito amigos, isso você sabe, mas no mês de março inteirinho eu ensinei todo domingo lá na Batista, de manhã. Hoje foi o 3º domingo consecutivo que eu ensinei na Batista, porque o Edwin, meu amigo, pastor da Batista, falou, a gente está fazendo uma escola bíblica diferente e nós gostaríamos de contar com alguns visitantes. Eu queria te dar um mês de aula lá, você topa? Eu falei, pô, um mês, rapaz? Eu falei, topa. Falei, você topa? Ele falou, não, vai lá. E foi maravilhoso. Reino de Deus. O reino é muito maior que as nossas comunidades, né? Eu lembrei de uma... Deixa para lá. Porque se alguém fizer tropeçar, versículo 42, um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as 2 mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Parece ruim isso mesmo, né? Ele repete. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os 2 pés ser lançado no inferno, onde o verme não morre, onde o fogo não apaga. E para ele ter certeza que a gente entendeu, se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. Por quê? Porque é melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os 2 olhos ser lançado no inferno, onde adivinha, onde o verme não morre, o fogo não apaga. É quase como se Jesus estivesse falando, entendeu a gravidade da situação ou não? E aí a gente usa esse texto, eu estava conversando com a Aline hoje sobre ele. E lendo outros irmãos e tal, e meditando sobre esse texto, Deus me trouxe uma luz a partir dele. Porque a gente usa esse texto como o quê? Não pode fazer irmão tropeçar. Aí a gente cria uma cadeia de legalismo, onde um fica julgando o outro. Por quê? Porque se você fez algo que eu não gostei, o que você fez? Você me fez tropeçar. É ou não é? Vamos falar a verdade. Não pode fazer isso, que vai fazer o outro tropeçar. A gente não entendeu o texto. É disso que o texto está falando? É esse o contexto que Jesus está nos trazendo aqui? É claro que tem uma aplicação prática, irmãos. Uma aplicação sobre nossos pecados. Jesus ele está dizendo, se você tem um pecado de estimação, se você tem algo que atrapalha a sua vida e atrapalha a vida do próximo, arranca isso da tua vida. Se é fofoqueiro, fecha a boca. É melhor você entrar no reino dos céus calado, né, do que ir para onde? Para o lugar onde o verme não morre e o fogo não apaga. Pecados sexuais. Você poderia pensar em várias coisas. Jesus está falando, não brinca com isso, arranca isso fora. Mas qual é o contexto, irmãos? Do que eles estão falando? Eles estão falando de orgulho. Eles estão falando de vaidade, eles estão falando de grandeza. E aí Jesus, ele é interrompido por João aqui na conversa, que aí João muda de assunto, falando sobre o outro, mas Jesus retoma o assunto. Porque Jesus tinha uma criança nas mãos, lembra disso? E aí Jesus fala, quem fizer um pequenino desse tropeçar, o que Jesus literalmente está falando é o seguinte, é melhor se matar. Né? Colocar uma pedra de moinho no pescoço, se atirar para o fundo do mar. Um texto correspondente desse, Jesus ele vai falar isso, literalmente. Mas aqui ele está falando, corta, arranca, tira fora. Do que Jesus está falando? Ele poderia falar da criança,
que todo aquele que fizer uma criança tropeçar, isso é seríssimo, e eu acho que é mesmo. Mas eu creio que Jesus está, mais uma vez, usando a criança como efeito simbólico. Quando João ele escreve a novos convertidos, ele nos chama de quê? Filhinhos, pequeninos. Então, os discípulos estão preocupados em quem vai ser o maior. Os discípulos estão preocupados em quem faz milagre ou deixa de fazer milagre, se é do grupinho deles ou se não é do grupinho deles. É vaidade do início ao fim, irmãos. Aí o que Jesus fala? Cuidado. Se você fizer um dos pequeninos tropeçar, isso é coisa seríssima. E aí eu penso, não é exatamente isso que acontece tantas vezes? Não é exatamente isso que a gente vê na TV? Líderes religiosos que fazem o quê? Que fazem pessoas tropeçar. Então não pense nesse viés legalista de que, eu não gostei do que o irmão me fez, ele me fez tropeçar. Não é disso que o texto está falando. Estou escandalizado. Não, irmão, vai se curar. De verdade. Vai se, entendeu? Aliás, essa é outra história onde eu explico para vocês. Mas o texto que fala de escândalo também não é para cristão. Pronto. É para não cristão. Porque só não cristão se escandaliza. Cristão não se escandaliza porque é maduro na fé em Cristo. Está resolvida a questão. Agora, quem sabe, por causa de algumas expressões de autopromoção, de usar o evangelho para se alavancar, quantos pequeninos não se frustraram, tropeçaram e quem sabe inclusive abandonaram a fé? É disso que Jesus está falando. Quantas pessoas você mesmo já conheceu que abandonaram a fé em Jesus Cristo porque se frustraram grandemente? Grandemente. Talvez você mesmo, a boa parte de vocês, chegou até aqui o nosso convívio, vocês passaram por outras igrejas e por outros ambientes. E quem dera não fosse assim, mas eu conheço algumas das suas histórias. Alguns de vocês foram iludidos. Alguns de vocês foram enganados. Alguns de vocês foram explorados. E alguns de vocês só não abandonaram a fé cristã pela infinita misericórdia de Deus, é ou não é? É disso que Jesus está falando. Sabe por quê? Porque é isso que o desejo por grandeza faz, irmãos. Isso é seríssimo. E é por isso que Jesus está tratando com essa seriedade. O nosso orgulho, o nosso desejo de ser grande, o nosso desejo de usar coisas espirituais para nos alavancarmos, o nosso desejo por status, o nosso desejo por posição, o nosso desejo por obter, por capitalizar, por ganhar dinheiro a partir daquilo que é sagrado. Nosso desejo de ser reconhecido acima de todas as coisas, de ser ovacionado. O que isso gera? Isso gera divisão, irmãos. Isso gera divisão. Isso gera rupturas relacionais. O anseio por poder, o anseio pelo controle. Às vezes, inclusive líderes, não apenas líderes, mas inclusive líderes, causaram grandes tropeços em alguns pequeninos, que os fizeram afastar da fé. Outro dia a gente estava falando com alguns amigos, é complicado você... Hoje eu não tenho mais essa crise, mas antes era complicado você falar que era pastor. Você fala que é pastor, acende um cifrão na tua testa. É ou não é, irmãos? Você fala que você é cristão, acende um quê? Um sinal de trouxa na tua testa. Por quê? Porque muitas pessoas interpretaram de modo completamente equivocado Jesus Cristo. E fizeram muitos tropeçar. E fizeram o coração de muitos sangrar. E para esses, porque às vezes a gente fala, Deus, até quando, Deus? Até quando esses, perdão da expressão, esses picaretas vão continuar fazendo isso? Jesus está falando, não se preocupe, eu vou lidar com eles. Isso é sério, fazer alguém tropeçar nessa realidade. Mas isso serve também para nós. Para que nós possamos guardar os nossos corações. Porque nós temos esses anseios. E nós às vezes maltratamos o outro quando o outro não nos trata da maneira como nós achamos que ele deveria nos tratar. Quando é que nós ficamos ofendidos? Um pastor amigo meu me disse, e eu concordo, que ninguém tem a capacidade de te ofender. Você que escolhe estar ofendido ou não.
Uma pessoa humilde jamais pode ser ofendida, gente. Porque o que é a ofensa? É ser tratado da maneira que você não acha que é digno de ser tratado. Então, você não pode me ofender. Eu posso acolher a ofensa, mas você não tem essa capacidade. Se você faz algo mal para mim, se você me difama, eu só posso ficar ofendido se eu escolher. Agora, se eu olhar para a difamação como algo natural, a carne do ser humano gritando, pecador que é, então está tudo certo, não tem ofensa no meu coração. Mas nós não agimos assim. E aí nós rompemos relacionamentos. E aí Jesus encerra dizendo: cada um será salgado com fogo. E o sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham o sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Eu só consigo pensar numa figura do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento todo sacrifício deveria ser salgado antes de ser oferecido a Deus. Você pode ler Levítico capítulo 2. Esse sal tinha um nome, Números 18, 9 vai falar que era o sal do pacto. O sal que você lançava como pacto a Deus para entregar o seu sacrifício a Ele. E a adição desse sal tornava então o sacrifício aceitável a Deus. Mas Deus fala não apenas do sal, do tempero, do equilíbrio, mas Deus fala do fogo. E no nosso caso não é o fogo que não se apaga. No nosso caso, Pedro nos ajuda a entender quando ele escreve 1 Pedro 1,7, quando ele fala do fogo da tribulação. Ele diz: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, o que Jesus está nos ensinando é: nós passaremos por tribulações, para que nós sejamos refinados, tal como o ouro que tem que passar pelo fogo para sair todas as impurezas, assim também Deus nos permite passar por diferentes dificuldades, para que Ele possa nos purificar, porque o seu objetivo final é nos transformar segundo a semelhança de Jesus Cristo. E isso é feito com o sal. E o sal é bom. E o sal ele tem pelo menos duas características. O sal ele dá sabor, ele dá tempero, ou ele ressalta o sabor. Mas sobretudo, e eu creio que isso cai como uma luva para nós hoje, sabe para que os antigos usavam sal? Quem que sabe para que servia o sal? Vocês sabem. Para conservar. Então não é curioso que Jesus fala que os discípulos de Jesus são o sal dessa terra? Sabe por quê? Porque o mundo está se decompondo. Sem a presença da igreja, o mundo entra em total corrupção. Então, quando nós olhamos num dia, ou em tempos como nós temos vivido, e nós olhamos para toda a roubalheira, nós olhamos para toda a corrupção, nós olhamos para esse sistema, porque a corrupção é algo sistêmico, não é um, não é dois, parece que quase todo mundo está nesse balaio. Alguns se destacam um pouco mais, mas quem dera fosse só um. Quem dera fosse só um partido. Quem dera era fácil. Agora, como igreja, a gente não tem que perguntar que tipo de país que nós queremos. Nós temos que perguntar que tipo de igreja nós vamos ser para o nosso país. Porque se nós, como igreja, não gerarmos preservação, aí esse país decompõe de vez. Então é isso que Jesus está nos ensinando. Os discípulos que têm sal em si mesmos e se deixam salgar por Deus e para Deus, também vivem a paz do reino de Deus. Então que em tudo, irmãos, Deus possa sondar os nossos corações. Que em tudo Ele possa nos ensinar qual é a trilha da verdadeira grandeza, que é o que? Servir um ao outro. Cuidar um do outro. Ministrar na vida um do outro. Sobretudo em momentos de maior necessidade. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos, abaixasse a sua cabeça. Eu queria orar pelas nossas vidas. Deus, eu quero clamar de fato pela Tua igreja. Quero clamar por cada um aqui presente. Para que o Senhor nos ensine, e não apenas nos ensine teoricamente, intelectualmente, mas Deus, nós estamos aqui diante de Ti. Nós precisamos deixar de viver uma cultura imposta sobre nós e viver a cultura do reino de Deus.
que mais uma vez nós temos que confessar o nosso pecado, porque sim, nós queremos reconhecimento. Sim, nós queremos ser aceitos. Sim, nós queremos, Deus, ser ovacionados. Sim, nós queremos um tapa nas costas. Sim, nós queremos mandar, se possível. E nós gostamos de mandar porque nos dá um status de poder. Nós queremos controlar, que controlar a vida dos outros nos faz nos sentir melhor por vezes. Deus, mas no reino de Deus o Senhor virou isso tudo de cabeça para baixo. O Senhor nos chamou para servir. Servir como? Em tudo. Servir quem? Todos. Servir quanto? Em todo tempo. Nos torna pessoas que têm coração de servo. E Deus, se alguns de nós ainda não entendeu isso, não entendeu que a gente se reúne como comunidade para servir uns aos outros, que o Teu Espírito Santo possa vir sobre nós essa noite. Porque esse desejo por servir, ele não nasce prontamente do coração humano. E ao servirmos, Senhor, não nos permita deturpar as coisas. Não nos permita, então, servindo, nos acharmos verdadeiramente os servos, os únicos que servem. E agora, ao invés de olhar para isso como algo legítimo, olhar para o nosso irmão que não está servindo e repudiá-lo e recriminá-lo e exercer juízo sobre ele, tem misericórdia da Tua igreja. Tem misericórdia das nossas vidas, das nossas vaidades, dos nossos orgulhos. Que nós possamos servir a nossa cidade. Que nós possamos servir o nosso vizinho. Que nós possamos servir nosso patrão. Que nós possamos servir o empregado. Que nós possamos servir nossos pais. Que nós possamos servir nossos filhos. Que nós possamos servir nossos irmãos, sejam eles de sangue ou espiritualmente falando. Que nós possamos servir aquele que não pode oferecer absolutamente nada em troca. Que nós possamos estender a mão ao necessitado, ao excluído, ao marginalizado. Nos torna uma comunidade que entendeu o que verdadeiramente é grandeza no reino de Deus. E há muitas formas de servir, Senhor, nos ensina. Nós podemos servir com um trabalho braçal, nós podemos servir com um abraço, nós podemos servir dando comida, nós podemos servir orando, nós podemos servir doando dinheiro, nós podemos servir doando tempo. Nos ensina como servir, em que momento servir, de que maneira servir. Porque nós queremos sim ser efetivos no Teu reino. Nós queremos sim que Cristo seja demonstrado através de nós. Essa é a nossa oração como igreja, no nome de Jesus. Amém.